Neste vídeo, a continuação da leitura do livro Sadat, Begin e a Bíblia. Deus age na política do Oriente Médio? Um livro escrito por Dr. Wim Malgo e publicado no ano de 1978. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Nesse vídeo você verá Jesus no Egito, o fundo profético da visita de Sadat, os perigos da iniciativa de Sadat, o que Israel poderia fazer pelo Egito, o significado diverso do Egito e da Síria, Isaque e Ismael, paz sem herança, advertência para a igreja, porque a Síria diz não. José no Egito. Diversas personalidades israelitas do Velho Testamento representaram Jesus profeticamente. Assim, por exemplo, José representa maravilhosamente o Senhor Jesus Cristo, porque nas diversas características representa o Filho amado do Pai. O Pai Celestial diz com relação ao seu Filho: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." Jacó, o Pai, enviou seu Filho aos irmãos: "Enviar-te-ei a eles." O Pai Celestial, igualmente, enviou seu Filho aos irmãos: "Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel." Os irmãos de José o recusaram. Do mesmo modo, o Senhor Jesus foi recusado pelos seus. Os irmãos de José o venderam, como também Jesus foi vendido. As pessoas que os venderam tinham até o mesmo nome. Judas é a forma grega do hebraico Judá. Ambos os nomes significam o mesmo, louvado. José foi vendido por 20 siclos de prata, Jesus por 30. Assim também vemos de maneira maravilhosa o seu caminho para o Egito, pois quando lá chega representa pela sua carreira sob direção divina de modo singularmente claro ao Senhor Jesus Cristo. Ele foi humilhado, isto é, foi para a prisão. Depois foi extraordinariamente elevado. Faraó lhe deu um nome sobre todos os nomes, e ele tornou-se salvador do mundo de então. Ele deu pão aos famintos. Jesus diz de si: "Eu sou o pão da vida." O caminho de José é o que foi também seguido pelo Senhor Jesus, de maneira que a glória de Jesus Cristo foi revelada em sentido profético, na e através da pessoa de José no Egito. Parece-me que o Espírito do Senhor, durante os milênios, lutou sempre de novo pelos egípcios, pois também os profetas falavam ao Egito. Ou lembremos como mais tarde Judá se encontrava implorando diante de seu irmão José, o rei do Egito. Ainda ele não sabe que é José, pede por Benjamim e diz: "Sou fiador por este meu irmão diante de meu pai." Também a figura do Senhor Jesus, nosso fiador e substituto. Jesus no Egito. Como é comovente o fato que Deus enviou seu próprio Filho ao Egito. Ele escolheu o Egito como local de refúgio e proteção para seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Tendo eles partido, eis que aparece um anjo do Senhor a José em sonho e diz: "Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar." Assim o Senhor Jesus foi com seus pais para o Egito. Isto demonstra que Deus tem intenções especiais com o Egito, senão não teria mandado seu filho para lá. Vemos, portanto, virem bênçãos e maldições do Egito com relação a Israel. O fundo profético da visita de Sadat. Se agora nesta luz
nos perguntamos qual o significado da visita de Sadat a Jerusalém, a resposta será: grandes bênçãos para Israel, acompanhadas de maiores perigos. Quem não discerne claramente aqui, sem dúvida, seguirá um caminho errado. Inicialmente, algo sobre a bênção da visita de Sadat. No caso de se chegar a um acordo especial entre Egito e Israel, algum tipo de paz provisória, isto será uma grande bênção para Israel, pois o aliviará de um grande peso da frente de defesa no sul, cuja manutenção contínua custa bilhões. Além disso, relações normais entre israelenses e egípcios farão desaparecer grande parte do peso interior sobre Israel. A cooperação em muitas áreas será frutífera e abençoada. O perigo de guerra latente fica reduzido praticamente à metade. Nos acontecimentos proféticos entre Egito e Israel, temos que distinguir 3 níveis. Em 1972, Sadat repentinamente expulsou os russos do Egito. Por quê? Porque os russos, que segundo Ezequiel 38 e 39, certo dia ou certa noite, invadirão Israel e serão destruídos nos montes de Israel, não virão do sul, do Egito, e sim do norte. Aliás, não está escrito somente do norte, mas das bandas do norte, ou confins, como diz Jeremias 6 e 22. Em 1974, escrevi no Nachrichten aus Israel, publicação em alemão. Já Isaías exclama: do norte vem fumaça, isto é, destruição. Isaías 14, 31. E Jeremias igualmente vê o perigo vindo do norte quando diz: vejo uma panela ao fogo cuja boca se inclina do norte. Jeremias 1 e 13. O Senhor mesmo confirma: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos ou hordas dos reinos do norte, diz o Senhor. Jeremias 1, 14 e 15. Eu acentuo. Deve-se notar que o ataque não vem somente do norte, mas dos confins do norte, ou seja, do extremo norte. O norte é formado pelo Líbano, pela Síria e pelo Iraque. O extremo norte é a União Soviética. O resultado das lutas será que Israel ocupará ainda uma grande parte do Líbano, mas também partes da Síria e do Iraque, pois a fronteira é o Eufrates. O desenvolvimento político profético iniciado pela visita de Sadat não ocorreu por acaso, mas é de acordo com a vontade de Deus. Porque no sul, as fronteiras bíblicas já foram atingidas ou mesmo ultrapassadas. As tensões entre o Egito e Israel diminuem. No norte, pelo contrário, onde o Eufrates forma a fronteira, as tensões com o Líbano, a Síria e o Iraque aumentarão. Depois que os russos foram expulsos do Egito, esta foi a primeira etapa, a situação acalmou-se. Então, em 1973, veio a Guerra do Yom Kippur e em seguida o chamado Tratado de Separação de Forças entre Israel e Egito, que Kissinger negociou. Esta foi a segunda etapa. Os israelenses retrocederam. Isto estava de acordo com a linha profética. Naquela época, chamamos a atenção no chamada e no Nachrichten aos Israel, que o ribeiro do Egito é a fronteira bíblica sul de Israel. Em Josué 15:4 está escrito: passa a Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste termo vão até o mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O ribeiro do Egito não é o Nilo, como muitos expositores pensam. Se o Nilo fosse a fronteira sul de Israel, então o Egito, compare a superfície, seria a terra prometida, e este não é o caso. Não, o ribeiro do Egito se estende de El Arish em direção sudoeste até o Mar Vermelho. Israel pode tranquilamente retroceder até ali. A terceira etapa, agora em novembro de 1977, o primeiro encontro
de um chefe de Estado egípcio com um primeiro-ministro israelense em Jerusalém gerou, como dissemos, grande alegria em Israel. Muitos europeus de bom senso perguntaram-se por que explodiu tal júbilo em Israel. Mas não podemos esquecer que Israel, apesar de frequentemente não ter consciência disto, é um povo profético que percebe interiormente que a paz com seus vizinhos um dia será real, conforme a fiel palavra de Deus. Esta é a razão de tal alegria sem limites. Quando Sadat falou diante de Knesset, naquele domingo memorável, muitas lojas estavam fechadas. Um lojista havia fixado uma placa à porta com os dizeres: fechado por causa do mensageiro de paz egípcio. Israel percebe que o Senhor está cumprindo sua palavra. Como Deus o fez soberanamente. Repentinamente ele mudou a situação no Oriente Médio, que não poderá ser desfeita, pois é claro que nunca mais será como era. A União Soviética e os Estados Unidos, que até então se esforçaram em vão para convocar uma conferência sobre o Oriente Médio em Genebra, apesar de o tentarem com afinco, foram simplesmente postos de lado por Deus o Senhor. W.S. Schlein escreveu isto na revista Zeitgeber. Com um único ato, antecedido evidentemente de longas e inteligentes considerações, Sadat desligou as duas superpotências da política mundial, demonstrando o que são a União Soviética, uma, quando preciso, ineficiente, provocadora de conflitos, os Estados Unidos da América, uma gigantesca província sem cabeça. A história mundial agora é feita no Cairo, que, se a união com Jerusalém perdurar, nos próximos anos será o centro da política mundial. Moscou e Washington, se tiverem um comportamento obediente e razoável, poderão participar, mas à Europa só resta a vergonha. Até aqui a citação. Enquanto isto, a América não aceitou a situação e agora apoia a iniciativa de Sadat. Mas não foi por acaso que a renomada revista internacional Time escolheu Sadat como Homem do Ano. Mas nós repetimos nossa opinião. A iniciativa desta grande mudança foi do próprio Deus vivo. Os perigos da iniciativa de Sadat. Mas deixe-me agora apontar os perigos. Eles são aflitivos. A receptividade de Israel diante do falso príncipe da paz tornou-se visível de maneira amedrontadora nos dias da visita de Sadat. O correspondente da rádio suíça em Tel Aviv, Henry Zoller, um homem muito sensato, descreveu o ânimo dos israelenses com as palavras: parece que chegou o tempo da redenção, como se tivesse chegado o Messias. Quando ouvi isto, pensei: que terrível perigo! Logo lembramos as palavras do Senhor: se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. João 5,43. Não se deve esquecer que esta multidão jubilosa homenageava um inimigo mortal até então. Este mesmo Sadat havia dito há pouco tempo: mesmo que surgisse Jesus e Maomé, eles não seriam capazes de derrubar a parede entre o Egito e Israel. E agora ele mesmo transpôs esse abismo. Mas eu quero frisar: Israel corre perigo quando a paz começa, pois então chegou o momento do qual está escrito: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. 1 de Tessalonicenses 5:3. O segundo perigo está na possibilidade de Israel fazer concessões. Todo mundo olha agora para Israel. O primeiro-ministro Menahem Begin está exposto a uma pressão desumana. Durante 30 anos ele agiu na obscuridade, combatendo toda concessão, toda devolução de território. No dia 17 de maio de 1977, repentinamente chegou ao poder, e isto pelas mãos de Deus. Ele teme ao Senhor, crê no Antigo Testamento e leva a sério o juramento de Deus. Agora está sob grandiosa pressão internacional. Pode-se ler
em todos os jornais. Sadat, o Egito aguarda agora, o Menahem Begin fará. E até agora não parece que Begin seja capaz de saltar sobre a sua sombra. Tudo depende de Begin. Ou, em grande parte, tudo depende do nível a que Menahem Begin se elevará. Se Begin cede e faz concessões de territórios, estará devolvendo áreas que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó sob juramento. Assim, Begin, que foi maravilhosamente confirmado pelo Senhor após poucos meses de governo, corre terrível perigo. Seu ministro do exterior, Moshe Dayan, formulou claramente o dilema dizendo: estamos diante da opção, ou devolvemos os territórios ocupados, ou teremos paz, ou não o fazemos e teremos a ameaça de uma nova guerra. Os próprios ministros de Begin temporariamente estavam contra ele. Era quase palpável a grande luta em que se encontrava e ainda encontra este homem. Será que ele entregará os territórios dos quais disse: eles pertencem ao Israel bíblico, nunca os devolverei? Sabemos o que aconteceu entre mentes. No Natal de 1977, ele se encontrou pela segunda vez com Sadat, desta vez em Ismaília, portanto no Egito. Begin se manteve firme e disse depois que a Judéia, Samaria e Gaza pertencem ao povo judeu. 2 vezes Begin quis interromper as negociações e voltar para Jerusalém, pois a posição egípcia parecia completamente intransigente. Fala-se agora que a posição de Sadat estava muito abalada pela oferta limitada de Israel. A igreja crente que luta em oração pelo governo e pelo povo de Israel respirou aliviada. Atualmente, Sadat é cada vez mais pressionado a estabelecer uma paz em separado com Israel. Futuro comum de Israel, Egito e Síria. No reino milenar haverá algo maravilhoso. O Egito, a Síria e Israel servirão a Deus em conjunto. O Egito e a Síria, portanto, não serão mais islamitas. Eles realmente terão paz quando o príncipe da paz tiver voltado. Sadat não é o príncipe da paz, por isso também a paz oferecida não é a correta. Mas no reino milenar, ela será absoluta e completa. Isto está claramente escrito em Isaías 19, do 22 ao 25. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converterão ao Senhor e lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, os assírios irão ao Egito e os egípcios à Síria, e os egípcios adorarão aos assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Este é o futuro glorioso, quando Jesus Cristo tiver assumido seu reino na terra. Entretanto, o Egito ainda passará por pesados juízos. Compare os juízos que ainda virão sobre o Egito. Página 63. Se agora analisamos a visita de Sadat e suas consequências, verificamos que tudo tem características anticristãs. Não somente Israel, mas todo mundo estava entusiasmado. De alguma forma, todos se deixaram arrastar. E rompeu uma esperança mundial de paz. Israel anseia por paz. Não é por acaso que lá as pessoas se cumprimentam com Shalom, paz. O professor judeu David Flusser, que não é cristão, disse certa vez: a primeira palavra que Jesus disse após sua ressurreição foi Shalom, paz seja convosco. Sadat é muçulmano. A doutrina muçulmana, que se baseia no Alcorão, é anticristã, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, é negado, e quem nega o Filho é um anticristo. Toda esta movimentação em torno da paz é uma sombra lançada pela futura paz aparente. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Sobre o que dissemos até agora, precisamos fazer uma comparação. Quando José veio ao Egito,
para a salvação do Egito, isso aconteceu em humildade. Quando Sadat, naquele memorável 19 de novembro, veio a Israel, ele foi recebido com honras e glórias. Quem tem ouvidos, ouça. Como filho de Deus, corres dois perigos. Estás em perigos de deixar penetrar falsa paz no teu coração, a paz sem aceitação da cruz. Existem muitos cristãos com os quais tudo corre bem e que descansam num divã espiritual. Dogmaticamente está tudo em ordem, mas eles contornam a cruz. Esta é a paz anticristã. Eu quero alertar contra esta paz aparente. Israel foi desiludido logo após a visita do importante hóspede e chegou a frustração e a tristeza. Todo o povo percebeu: nossos inimigos querem paz, mas somente se lhes entregarmos as terras. Muitos cristãos vivem em tanta tranquilidade e mesmo assim não têm a paz de Deus através de Jesus Cristo. Eles correm adiante, estão entusiasmados com todas as coisas possíveis, mas falta-lhes a paz de Deus. Vives tu em tal paz aparente? Se o maior perigo é o das concessões para conseguir paz. Sei que muitos crentes que fazem concessões diante do inimigo, que aqui e ali cedem um pouco de televisão, um pouco de cigarros, seguir um pouco a moda, um pouco do mundo, e então eles se defendem. Ora, não é preciso levar as coisas tão a sério, não deve ser tão extremista, mas em última análise não existe reconciliação entre islamismo e judaísmo e da mesma maneira também não existe união entre o discipulado de Jesus e o mundo. Quando dizes sim a Jesus, mas em segredo também dizes sim a um determinado pecado, estás fazendo concessões ao inimigo. Então, és uma pessoa interiormente dividida e naturalmente não tens vitória no dia a dia, pois manquejas de ambos os lados. As razões imediatas da visita de Sadat. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Êxodo 10:7. Esta foi a pergunta ansiosa que os servos egípcios fizeram a Faraó após as primeiras 7 pragas. Quando lembramos o acontecimento espetacular da visita do faraó moderno do Egito, o presidente Sadat, a Jerusalém, temos na passagem bíblica acima a razão direta desta visita, pois a história se repete. Quando em tempos antigos Deus começou a ferir e disciplinar o Egito por causa de Israel, os servos de Faraó finalmente tiveram o abençoado reconhecimento que afinal não lutavam contra Israel, e sim contra o Deus vivo. Eles reconheceram que se destruíam a si mesmos quando afligiam Israel, pois em Êxodo 1:12 está escrito aquilo que já lemos. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Este era o antissemitismo de então. Em 1967, durante o governo Nasser, gritava-se no Egito: joguem os judeus ao mar! Nos tempos de Faraó, imediatamente antes da 8ª praga, os gafanhotos, os servos de Faraó, acordaram. Começaram a perceber que as terríveis catástrofes que desabaram sobre o Egito tinham relação com o seu ódio contra Israel. O mesmo aconteceu recentemente no Egito, pois uma das principais razões da visita de Sadat a Jerusalém é o fato do Egito se encontrar diante da ruína. Este também é o motivo da recepção triunfal que lhe foi prestada na sua volta ao Cairo. Os egípcios o aplaudiram como nunca antes. Chegaram quase a idolatrá-lo, pois enquanto ele ia do aeroporto para sua residência, mataram gado e assim derramaram sangue por sua causa. Um informe da imprensa esclarece o que Sadat representa hoje para os egípcios. Para todos eles, Sadat, o filho de um empregado de hospital e de uma sudanesa proveniente de um ambiente simples e educado na tradição religiosa islâmica,
é um fedaim da paz, um descompromissado batalhador pela paz que os tirará da atual existência desolada num país miserável para um belo futuro sem guerra. A maioria das pessoas não tem noção da atual situação econômica do Egito. No mesmo informe, lemos: sem dúvida, a situação econômica do maior país árabe, 39 milhões de habitantes, é simplesmente catastrófica. Centenas de milhares estão desempregados. A cidade do Cairo, 9 milhões de habitantes, está de tal modo superpovoada que as pessoas moram mesmo nos cemitérios. Um guarda de trânsito na cidade constantemente barulhenta, suja e engarrafada, ou um operário de construção civil ganham por dia o equivalente a 2 libras egípcias, aproximadamente 45 centavos, cruzeiros, e com isso tem que sustentar uma família. Além disso, 35% do orçamento nacional são devorados pela guerra. Assim pode-se compreender porque o desejo de paz ficou tão grande no Egito e as razões da recepção grandiosa que todo o Egito preparou para Sadat. Isso interessa a todos nós pessoalmente. Onde não reina a paz de Deus em nosso coração, vem a catástrofe, o caos. O que vemos numa nação como o Egito, caos e corrupção, será então também visível em nós. A inexistência de paz divina tem também como consequência a inexistência de ordem divina em nossa vida. Encontrar um táxi no Cairo, perto do aeroporto ou em outros lugares é quase impossível, a não ser que se pague. Se no teu ambiente doméstico há uma confusão crônica, isto demonstra tua insatisfação interior. Uma pessoa que não consegue manter ordem não está interiormente acertada com o Deus vivo. É revelador que os apóstolos, na introdução de suas cartas, sempre novamente falam da paz de Deus. Assim Pedro escreve: graças e paz vos sejam multiplicadas. Ou Paulo em Colossenses 13,15: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. O que Israel poderia fazer pelo Egito? Logo que reinar paz no Egito, tudo ficará ordenado. Num jornal judeu, lia-se neste sentido: Israel poderia fazer coisas extraordinárias pelo Egito, transformando completamente a sua aparência. Não haveria mais limites para a ação humanitária e econômica. Anwar el-Sadat sabe muito bem o que tudo ainda tem que acontecer para desfazer, no próprio país, o peso da herança de ódio que seu destrutivo antecessor Nasser lhe legou. Só Israel pode ajudá-lo e o fará. É algo maravilhoso quando reina a paz de Deus. O que o Senhor, o Deus de Israel, poderia fazer tudo através da tua vida se tivesse paz com Ele. Existe paz com Deus, existe paz de Deus e esta é a mais elevada, a paz de Deus. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. E Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quão poderosa é também a palavra que o Senhor disse através do profeta Isaías: ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Isaías 48:18. Tudo podia ficar bom com os teus nervos, tua intranquilidade e teus temores, se tivesses paz com Deus. O significado diverso do Egito e da Síria. Eu gostaria agora de apontar o destacado significado do Egito em contraste com a Síria. O Egito é frequentemente citado na Bíblia, algumas centenas de vezes. A Síria só raras vezes. Surge então a pergunta: por que, aos olhos de Deus, existe maior destaque para o Egito do que para a Síria? A resposta imediata seria dizer que isto é o mistério da eleição divina. Mas nós
podemos pesquisar sobre a situação. Sabemos que o Egito e a Síria, até 19 de novembro de 1977, eram ambos inimigos mortais de Israel. Há 4 anos, planejaram secretamente, em conjunto com a guerra do Yom Kippur, e atacaram Israel traiçoeiramente. Qual é agora o motivo por que o Egito volta atrás e a Síria permanece com o seu ódio? Por que o grau de inimizade da Síria em relação a Israel é muito mais fanático do que o do Egito? Segundo minha opinião, já a situação geográfica responde a isto. Quando olhamos um mapa do Oriente Médio, vemos ao norte de Israel, portanto, em cima a Síria, ao sul, isto é, embaixo, está o Egito. Deixe-me transferir isto para a vida espiritual. Quem passa por baixo é receptivo para a reconciliação, ou para expressá-lo com uma palavra bíblica. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Aliás, é interessante, com relação ao futuro fala-se, excluindo-se naturalmente Israel, somente do Egito que ele se converterá. Isaque e Ismael. Existem ainda outras razões mais profundas porque o Egito hoje, em contraste com a Síria, quer estabelecer um acordo de paz com Israel. O parentesco direto do Egito com Ismael. Sabemos disso. O Egito representa Ismael, Israel representa Isaque. Ismael veio a Isaque e ambos reclamam ter o mesmo pai, o pai Abraão. Qual é, pois, a diferença entre egípcios e israelenses, se têm o mesmo pai? Então são irmãos? A Escritura descreve claramente a diferença entre os árabes, egípcios e os israelitas. Os descendentes de Ismael, apesar de abençoados devido à intercessão de Abraão, não participam da aliança eterna que Deus estabeleceu com Isaque, sem a interferência de Abraão. Disse Abraão a Deus: Oxalá viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. E estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. E então vem a promessa para o Egito. Para Ismael, quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo daqui a 1 ano. E, finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Esta é a diferença determinada por Deus. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.